O professor, ele é doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, professor do Departamento de Linguística do IEL, Unicamp, editor-chefe da revista Liames, Línguas Indígenas Americanas, publicação da área de línguas ameríndias do Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, graduado em mestre em Linguística pela Universidade Nacional Maior de São Marcos. Atualmente é professor pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, com experiência na área de letras, ênfase em línguas indígenas, atuando principalmente nos seguintes temas: documentação e descrição de línguas ameríndias, morfossintaxe, fonologia, tipologia, contato de línguas, estudo e descrição de línguas da família Arawak, xinguanas, principalmente na língua Mihinaku. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. O senhor terá 50 minutos para explanar sua palestra, com 10 minutos para possíveis questionamentos, e considerações finais. Se o senhor estiver de acordo, posso interromper o senhor nos 10 minutos finais para assim concluir sua fala. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom. Então, professor, a fala agora é com o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez e boa palestra para todos. Tá bom. Bom dia, pessoal. Não? Desculpem essa confusão de horário. Não? Eu não tinha percebido. Eu estava no computador, mas não tinha percebido que era a hora, né? Que hoje aqui em Campinas está meio escuro, né? Pelo frio. Tá bom? Inicialmente, eu gostaria de agradecer, não? A Rosa, não? E os demais colegas, né? Organizadores do evento, né? por este convite, não? Para participar com vocês, não? E dialogar um pouco sobre a problemática indígena. Tá? Já estive outras vezes lá em UNIR, não? Em banca, e a última vez foi um evento internacional de etnolinguística, não? Com nosso querido e saudoso Jean-Pierre, não? Angenon, e também com meu querido amigo e colega Leo Welzer. Bom, aí não, a colega mencionou, me pode então avisar, não, quando se está vencendo o prazo correspondente. Não? Então, hoje eu vou falar brevemente, assim, um panorama muito geral, na realidade, mudei um pouco do que tinha inicialmente, que queria apresentar, que era muito dados, enfim, tá? Então, fiz um panorama mais geral, em todo caso, não tendo em conta o público participante. Então, hoje vou falar justamente sobre documentação e descrição de línguas indígenas, né? Aí depois, ao final, pode haver perguntas mais específicas, tá bom? Eu vou projetar o meu texto para facilitar, né? E para poder controlar também o tempo correspondente, tá bom, gente? Eu vou colocar em projetar tela inteira, tá bom? Tudo bem, gente? Está aparecendo? Sim, professor. Tá. Então, vejam, eu tenho colocado aqui justamente documentação e descrição de línguas indígenas, tá? Embora o panorama vai ser mais geral, que eu vou tratar de apresentar, né? Porque é um tema interessante, toda essa questão de documentação das línguas que estão em perigo de extinção, né? E vou partir justamente da observação que começou a surgir em 1992, no, com um famoso artigo do linguista da Universidade de Alaska, no, Michael Krauss, que publicou na revista Language, no 68, o famoso artigo de World Languages in Crisis, no? Ou seja, as línguas do mundo em crise. No? E já em esse texto, o linguista Krauss chamou a atenção da comunidade linguística internacional,
que pelo menos 50% do total das mais 7.000 línguas faladas no mundo inteiro, não? Tomado justamente do etnólogo, não? Se encontravam ameaçadas de extinção. E que essa percentagem subiria para 90% no século XXI, não? Ou seja, dentro de 100 anos, não? Caso os diversos governos dos países que justamente têm uma riqueza linguística, uma riqueza de diversidade linguística, cultural e étnica, não tomarem as medidas necessárias ou preventivas para mudar essa situação. A partir disso surgiram uma série de artigos, e atualmente temos artigos, livros, revistas especializadas justamente sobre esse problema. Por exemplo, tenho aqui que publica o London, o SOAS, Oriental African Studies, toda uma revista dedicada a essa problemática. Temos também uma revista da Universidade de Hawaii, tratando justamente essa problemática. Como estou mencionando aqui, muitos outros artigos foram publicados sobre o tema do perigo de extinção das línguas no mundo, abordando, sobretudo, a situação de aquelas que, por diversos fatores de ordem política, social e econômica, encontram-se em situações de línguas oprimidas. Eu gosto muito dessa terminologia, línguas oprimidas, que foi utilizado inicialmente por o colega Xavier Albó, antropólogo e linguista. Ele é de origem catalã, mas nacionalizado boliviano. Eu coloquei aqui, de fato, o texto em espanhol, mas vou tratar de traduzi-lo ao português. O Xavier Albó diz o seguinte, que devido a determinadas circunstâncias históricas, grupos humanos de certa língua e cultura têm ficado dominados e oprimidos por grupos de diversa língua e cultura, compartilhando ambos uma mesma estrutura social global assimétrica, porque isso, na realidade, se apresenta. Eu não vou pegar todos os fatores para discutir isso, porque nos tomaria muito tempo. Então, cientes dessas consequências, que envolvem o desaparecimento de qualquer língua, diversas organizações nacionais e internacionais passaram a desenvolver projetos de documentação e de revitalização de línguas ameaçadas de extinção. Situação na qual se inserem justamente as línguas atualmente faladas pelos diversos povos originários que habitam esta parte do continente americano. Eu prefiro utilizar essa terminologia que utilizam ultimamente as organizações indígenas, em termos de povos originários. Porque lembre que eles estavam aqui quando os europeus invadiram o que atualmente conhecemos com o nome do Brasil ou como um todo a América Latina. Dentro do contexto atual de globalização, que se caracteriza pelo desenvolvimento econômico capitalista extrativo, gerando a destruição dos territórios tradicionais dos povos originários, vemos como esses povos vêm relegando o uso das línguas maternas a espaços cada vez mais restritos, incrementando cada vez mais o caminho ao monolinguismo. Esse monolinguismo se direciona justamente ao uso das línguas consideradas oficiais pelos estados nacionais, o português no Brasil e o espanhol nos países de fala espanhola. Este é um tema super interessante de discutir, porque vejam, apenas consideram uma língua oficial, mas não dizem nada com respeito à língua falada por diversos povos originários. Claro que aparece teoricamente, como no caso da Constituição brasileira, fala da cultura, o reconhecimento das línguas, mas não vai além disso. Não dá qual é o status específico de cada uma dessas línguas, ou seja, as diversas línguas faladas pelos povos originários. O surgimento do monolinguismo em detrimento justamente do uso das línguas originárias leva, com o transcorrer dos anos, à perda da língua materna, ou seja, no fundo, a extinção dessas línguas. Mas o que acontece quando uma determinada língua deixa de ser falada ou deixa de existir? Vamos a partir do fato justamente que a diversidade linguística e cultural
representa o patrimônio imaterial da humanidade. Cada língua é o espelho do saber cultural inerente de uma determinada sociedade. Logo, a língua desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, não apenas como meio de comunicação, educação, socialização e desenvolvimento, mas também como um elemento primordial da identidade, história, costumes e tradições de uma sociedade e de cada indivíduo. Eu vou citar aqui o famoso linguista australiano, aliás, ele é inglês, mas sempre, toda a sua vida, não, trabalhou lá e trabalha na Austrália, não? Dixon, 1997. Linguista dedicado ao estudo, documentação e descrição das línguas aborígenes australianas. Ele nos vai dizer aqui o seguinte, não? Que cada língua condensa a visão do mundo de seus falantes, como pensam, em que creem, como classificam o mundo que os rodeia, como organizam suas vidas. Quando uma língua morre, uma parte da cultura humana se perde para sempre. A versão original está em nota de pé. Nessa perspectiva, ao desaparecer uma língua, justamente com ela, morre sua identidade, a autoidentificação das pessoas imersas em um determinado grupo social. Em suma, perde-se as formas próprias de comunicação como membros de uma sociedade. Infelizmente, apesar desse imenso valor muito às línguas originárias, ou seja, às línguas indígenas, não apenas do Brasil, sino de várias partes do mundo, e principalmente de nossa querida América, encontram-se em sério perigo de extinção. O ano de 2019, por decisão da Organização das Nações Unidas, foi declarado como o Ano Internacional das Línguas Indígenas, International Year of Indigenous Languages, realizando-se uma série de eventos com o objetivo de sensibilizar a sociedade nacional e internacional da necessidade urgente em se preservar, revitalizar e promover as línguas indígenas ainda faladas em várias partes do mundo. Aliás, em 2019 tivemos um evento muito grande na UNEV, talvez algum de vocês estiveram presentes. Não? A maioria da língua falada pelos povos originários afronta a ameaça de extinção, e se não se tomarem as medidas necessárias para acometer essa questão, seremos testemunhas, então, da perda de línguas e sua história, tradições, as diferentes cosmovisões do mundo, não? Que engloba a rica diversidade linguística e cultural em todo o mundo. Para os povos originários, suas línguas identificam não apenas sua origem, sua imersão dentro de uma sociedade, mas também os valores éticos de sua ancestralidade, seus conhecimentos culturais que os tornam, a cada um deles, uma unidade com a Terra-Mãe, a famosa Pachamama do mundo andino, fator de sua sobrevivência como povo. Agora vamos falar um pouquinho mais da documentação linguística. Visto esses precedentes, vejamos então a questão da documentação linguística. O conceito da documentação linguística não é novo no campo do estudo das línguas, sobretudo no que se conhece sob a denominação de linguística antropológica, uma forma de pesquisa linguística que tem como foco de estudo o uso da fala e suas interfaces entre a linguagem humana, por um lado, e a sociedade e a cultura, por outro. Considero que o termo de documentação linguística não é novo, pois devemos lembrar que já no século XIX e a começo do século XX, focalizaram-se os estudos sobre os povos ameríndios e suas respectivas línguas. A figura dominante dessa época era, sem dúvida, Franz Boas, não? Período aqui, 1858, 1942, data em que ele faleceu. Antropólogo teuto-americano que influenciou profundamente os estudos no campo da antropologia norte-americana. Justamente com Franz Boas que surge a famosa tríade, não? Nos estudos das línguas ameríndias, pois para Franz Boas, não? Uma boa documentação deveria produzir pelo menos 3 produtos essenciais ao se estudar uma língua
sem tradição de escrita. Não? Vejam que ele incentivou bastante, justamente, não tanto o estudo das línguas indo-europeias, que contavam com toda uma tradição de escrita, mas aquelas que, né, aborígenes, digamos, os indígenas de Norteamérica e, posteriormente, claro, as línguas indígenas desta parte do continente. Então, era essencial descrever uma gramática, um dicionário, uma compilação, ou seja, uma compilação coletânea de textos relacionados às histórias orais dos povos. Claro, sem desconsiderar a interface entre língua e cultura. Este é um fato importante, aliás, que seguimos na Unicamp. Não deixamos de lado essa questão de relação entre língua, cultura e sociedade. Aliás, devo aqui mencionar como exemplo que o Instituto de Estudo da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, a qual estou ligado, não? Desde sua criação em 1977 e através do programa de pós-graduação em Linguística, inclui disciplinas na formação dos mestrandos e doutorandos, que de uma maneira ou outra justamente se relacionam com a documentação e descrição das línguas indígenas. Eu vou mencionar aqui, não? Porque tem toda uma tradição aqui na Unicamp, né? Talvez a primeira universidade que tem estruturado dessa maneira. Claro que agora tem também já outras áreas em diversas universidades. Né? Método de campo linguística antropológica, documentação e descrição de línguas indígenas do Brasil, tópicos de tipologia linguística e tópicos de linguística antropológica. Vejam, está muito relacionado a essa visão de que, não, dada inicialmente por Franz Boas. Porém, é a partir da década dos anos 90 que se começa, na linguística, a considerar a documentação linguística como um campo específico dentro da pesquisa e afazeres linguísticos, tendo como foco central a compilação e preservação de dados linguísticos primários, considerando-se igualmente a criação de interfaces entre os dados primários da língua em questão e os vários tipos de análises linguísticas que se baseiam nesses dados. Como já mencionei nas secções anteriores, né, o surgimento de uma documentação linguística mais abrangente tem sua principal motivação na preocupação de documentar e descrever as línguas em período de extinção. Tá? Vou tratar de ler aqui em espanhol, não? Justamente, não? Ou vou tratar de ler, ao contrário, traduzido ao português. Não? A razão principal que tem levado recentemente aos linguistas a abordar, não, a ideia da documentação polivalente é o fato de que uma quantidade considerável de línguas que ainda se falam e, na atualidade, estão ameaçadas. Os acervos gerados pela documentação linguística não apenas são, digamos assim, acervos de dados para a pesquisa científica, mas também recursos importantes para respaldar a conservação das línguas. É uma citação, não, do livro que foi inicialmente publicado em inglês, não, e foi traduzido ao espanhol, Bases da Documentação Linguística. Não, quem trabalha em questões de documentação é importante ler esse livro. A qualificação de um registro duradouro e multifuncional de uma língua, segundo Himmelmann, não, refere aos múltiplos usos e objetivos que se pretende dar aos dados linguísticos que se documentam. O objetivo prático da documentação polivalente visa cobrir, idealmente, todos os registros e variedades, sejam sociais ou locais. Em suma, uma evidência da língua não apenas como prática sociocultural, mas também como uma faculdade cognitiva do ser humano. Concebida a documentação linguística dentro de uma visão ampla, que vai além da descrição estritamente estrutural das línguas, não vejam essa primeira fase, que vimos anteriormente, com as descrições postuladas de Franz Boas, né? Vou repetir, então, vai além da descrição estritamente estrutural das línguas, poderá servir para uma variedade de usos. Tomar decisões, isso é importante, decisões relacionadas, por exemplo, à planificação linguística. É um fator muito relevante aqui no Brasil, que ainda está muito atrasado, digamos assim. Carecemos de uma verdadeira planificação linguística, de uma política de línguas, etc., etc. Não? Análise e descrição de aspectos, não,
gramaticais da língua, elaboração de materiais educativos a serem usados nas escolas, elaboração de gramáticas pedagógicas, gramáticas descritivas, entre outros. Não? Como usuários principais da documentação polivalente, coloquei multifuncional, bueno, considera-se principalmente a própria comunidade falante. A documentação está sempre, não? Está com esse viés justamente, não? Orientado para o uso, não? Dos falantes das línguas, mas também para o uso das agências nacionais e internacionais que lidam, não? E a planificação linguística. Os pesquisadores de várias disciplinas, entre elas, de fato, a linguística, a antropologia, a história oral, a arqueologia, povos indígenas, etc, etc. Não? A documentação tem, então, uma visão muito mais ampla. Não é simplesmente, digamos, descrever as estruturas linguísticas das línguas, senão vai além disso. Tá? Considerando a diversidade de usuários da documentação linguística, não? Privilegia-se a pesquisa, não? Vejam, é importante, não? Com equipes interdisciplinares. Não? Para fazer documentação, tem que ser uma equipe. Não? Se você quer fazer realmente uma documentação linguística, não basta apenas ter o linguista, não? Pois ela requer não apenas da experiência do linguista, mas também da participação de outras experiências disciplinares, não? Que incluem, estou mencionando aqui, a antropologia, a etnobotânica, etnozoologia, etnomusicologia, história e literaturas orais, assim como também, de fato, não? A participação das subdisciplinas da própria ciência linguística, a sociolinguística, a psicolinguística, a fonética, a fonologia, a pragmática, a análise do discurso, linguística de corpos, linguística computacional, análise linguística. Não? Vejam, é polifacético, não dá para... Um linguista não é especialista em tudo isso, então tem que ser justamente toda uma equipe, não? Capacitado, não? Para fazer uma verdadeira documentação, não? Documentação linguística, não? Sobre línguas que estão em perigo de desaparecer. Dada essa diversidade de usuários, eu vou citar aqui o colega que trabalha justamente com descrição de línguas indígenas, agora professor na Federal da Amapá, o Glauber Silma, que ele tem trabalhado com documentação Pareci, não? A língua Pareci, uma língua arauá, que agora está trabalhando acho, com outras línguas, lá, com crioulos, na região do Amapá. Ele vai dizer o seguinte, não? Que um corpo linguístico da documentação deve reunir pelo menos 4 princípios básicos: a diversidade, a acessibilidade, expansibilidade e flexibilidade. Não? Vejam aqui a tabelinha que eu tenho colocado para vocês verem, não? O que ele está mencionando: corpora, função e formato. A diversidade, isso quer dizer que deve ter diferentes gêneros, não? E no formato devem ser mídias apropriadas justamente para situações específicas de registro, por exemplo, vídeos, gravações de DVDs, CDs, etc. Não? Também a acessibilidade, não? Tem que ficar esse documento organizado otimamente. Não? Os metadata, não? Intuitivos e sistema de rotulagem. Não? É todo um processo. Vejam que toda uma organização precisa para fazer documentação e, posteriormente, a divulgação correspondente. A expansibilidade, ou seja, permitir uma expansão infinita, não? Um sistema coerente de categorização. Flexibilidade, ter estruturas atualizáveis, sempre tem que estar atualizando esses bancos de dados da documentação. Formatos básicos e livres para mídias, enfim, né? Então, ao final, vocês vão ver as referências correspondentes que estou citando aqui em minha fala. Hillman, a obra o texto que eu mencionei para vocês, nos vai dizer que um panorama geral do formato de documentação linguística apresentaria os componentes aqui, não? Que eu vou mostrar aqui. Não? Vejam, então, ele vai considerar, por um lado, dados primários, não? E o que ele denomina aparato. Ele colocou, na versão em inglês, está em latino, aparatos. Né? E todo mundo está utilizando com essa definição de aparato. Então, né? Dados primários que temos? Vamos ter diversos tipos de gravações, registro de comportamento linguístico observável e conhecimento, não? E conhecimento metalinguístico.
por sessões que nos metadados que se vai ter, não? Lugar e data de gravação, participantes da gravação, responsáveis da gravação, equipe da gravação, descritores de conteúdo. E temos que ter também anotações específicas. Vejam que aqui participa muito justamente a linguística, questões de transcrição, não? Temos aqui estudante ou pesquisador tem que ter formação, não? Na fonética, na fonologia, enfim, não? Traduções, não? Tá? Outras glossas e comentários linguísticos, etnográficos, enfim. Não? E para toda a documentação que se vai precisar metadata, ou seja, temos que colocar a localização da comunidade que foi documentada, equipe que trabalha no projeto de documentação, colaboradores da comunidade e agradecimento. Vejam, o foco principal na documentação é justamente envolver a comunidade de falantes. Não adianta o linguista ir com a equipe que vai fazer documentação se a coletividade não quer colaborar ou não quer participar nisso. E eles estão no direito de decidir, não? Se eles realmente querem que uma equipe faça, né, a documentação correspondente. Então, aqui isto é super relevante. Recursos de acesso geral, não? Deve ter isso uma introdução, convenções ortográficas, esboço etnográfico, esboço de gramática. Isto que ele, o Hillman denomina documentação básica. Há outra documentação mais elaborada, né, em que vai incluir justamente o que ele denomina, acho que tenho aqui o livro, análise linguística descritiva, etnografia, gramática descritiva, dicionários, não? Isso seria o ideal. Qual é o problema? O problema é o tempo de duração da documentação, por um lado, e, por outro lado, o recurso econômico, não? Vejam que, justamente agora no Brasil, está bastante complicado conseguir recurso econômico, mesmo para fazer apenas pesquisa linguística, para descrever a fonética, a fonologia, a morfologia. Imaginem para a documentação, que é muito mais extensa, toma muito mais tempo, não? Tá? Então, o Hillman vai colocar isso seria o básico, não? E o avançado, e simplesmente vai somar aqui, não, descrições etnográficas, gramáticas mais elaboradas, elaboração de dicionários, etc, etc. Não? Tá? Bom, e também temos aqui as convenções de cruzamento, índice, links para outros recursos, enfim. Não? E para fechar essa parte, eu vou citar justamente, não, que devem conhecer as publicações do IPHAN, não? Tem um documento bem interessante, não? O Guia de Pesquisa e Documentação, não? Tá? Elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, 2016, nos diz o seguinte, que devemos considerar pelo menos dois princípios básicos em uma documentação linguística. Uma que seria a diversidade de usos linguísticos, ou seja, usos da língua em diferentes situações sociais, cotidianas, praticadas por pessoas da comunidade, utilizando-se tipos textuais diversos, como diálogos, narrativas, instruções, comandos, entre outros. A relevância cultural é importante, usos linguísticos que ilustram a relação entre língua e cultura, sobretudo os usos linguístico-culturais especiais, aos quais se atribuem valores estéticos, simbólico e ou social pela comunidade. Não? Talvez o aspecto mais interessante nessa relação documentação e da descrição linguística tem que ver com a tipologia. Eu vou mencionar também brevemente, não a profundidade, mas brevemente, pelo menos ter uma ideia. Porque menciono aqui nessa seção, né, documentação e descrição linguística, a tipologia linguística. A documentação da diversidade linguística, assim como estudo e análise específico das línguas, sobretudo aquelas não relacionadas com o tronco indo-europeu, sempre foi o interesse dos linguistas de todo o mundo, como eu mencionei anteriormente, principalmente dos linguistas dedicados aos estudos tipológicos. Como mencionei anteriormente, a documentação linguística, como é considerada atualmente, teve seus inícios pela década dos anos 90. Diversos fatores contribuíram para o surgimento como uma área específica no campo da ciência linguística. Por exemplo, o surgimento de novas tecnologias. Este é um fato importante que precisaria também outra palestra separada, falar das novas tecnologias que surgiram justamente
con el surgimiento de la documentación lingüística, ¿no? Justamente el Instituto de Max Planck en Alemania, ¿no? Tiene en su site, ¿no? La lista, ¿no? de esas tecnologías, além disso, una serie de cuestionarios para hacer documentación lingüística, ¿no? Tecnologías, o sea, para grabación, procesamiento y almacenamiento de grande cantidad de datos lingüísticos, abrindo de esa forma nuevas perspectivas para el trabajo de campo. O crescimento no interesse pela diversidade linguística, de fato, trouxe como foco de preocupação a documentação das línguas ameaçadas ou em perigo de extinção. Paralelamente, a necessidade de padronizar o estudo e a documentação das línguas ameaçadas de extinção passaram a ser incluídos nos debates acadêmicos e o direcionamento dos estudos das línguas em situações reais de uso. Levaram, em certo sentido, a criar uma fronteira entre a linguística documental e a linguística descritiva. Por exemplo, assume-se que essas duas atividades estão intrinsecamente relacionadas, metodológica e epistemologicamente, e mesmo práticos. Daí o fato de negligenciar a diferença entre essas duas atividades, situando-se apenas sobre a denominação de descrição linguística, né? Tá? Mas o Hillman vai deixar claro isso, é contrário a essa visão. Ele vai afirmar que essas atividades devem ser separadas, tanto na teoria como na prática. Each activity constitutes, no? Cada atividade constitui campo de inquérito linguístico e pesquisa em seu próprio sentido. Não? Tá? Claro que na prática é difícil muitas vezes separar isso, não? Mas se considerarmos a documentação como objeto específico, muito mais amplo, de fato, dá para ver essa diferença. Do mesmo modo, para Austin, outro linguista muito famoso, justamente da Universidade de Londres, que trabalha muito esse campo da documentação, nos diz o seguinte: a documentação e a descrição linguística diferem em termos de seus objetos, áreas de interesse, método de pesquisa, fluxo de trabalho e seus respectivos resultados. Vou correr um pouco para chegar a tempo. A documentação linguística é fator relevante na revitalização linguístico-cultural de uma língua. Coletar dados de uso real para diferentes finalidades. Elaborar materiais digitais, como vídeos em formato de DVD, CDs de áudio registrando determinada prática tradicional do povo. Os resultados obtidos podem ajudar nas decisões a serem tomadas em projetos de planificação linguística. Vejam a relevância de fazer documentação. Justamente, se queremos fazer uma planificação linguística sistemática, não simplesmente folclórica, sino realmente, não, fazer planificação para valer, né? A documentação linguística também auxilia, não, na etapa inicial da descrição linguística, nos campos da fonética, fonologia, gramática, léxico, nas abordagens sociolinguísticas, pragmático-discursivas, entre outros. A descrição linguística, a diferença da documentação, tem como objetivo, então, principal a produção de gramática, dicionário e coleção de textos, tendo como usuários principais os linguistas e estudantes de linguística, ou outros estudiosos da área. Embora a descrição linguística tenha público-alvo mais específico, ela é importante na elaboração de materiais didáticos, na elaboração de sistemas ortográficos da língua, é tópico que deveria ser mais discutido, não, nas universidades e os que apoiam, não, na descrição da língua indígena, porque cada povo tem ortografias completamente diferentes, e inclusive, não, dentro da mesma língua tem sistemas de escritas que diferem, não, dependendo quem é que ajudou a desenvolver sistemas escritos, se é missionário, se é uma ONG, se é linguista, etc, etc. Não, tá? Elaboração de gramáticas descritivas e gramáticas pedagógicas, elaboração de coletânea de textos com conteúdos relacionados à história dos povos. Nesse sentido, a documentação e a descrição linguística estabelecem ponte, não? Uma ponte de comunicação, mesmo que esses objetivos sejam, de certo modo, diferentes. Estamos agora. O estudo tipológico é subcampo da linguística que compara e classifica as línguas com bases em suas características estruturais, independentemente da classificação por relações de parentesco ou de contato linguístico. Justamente neste campo que a documentação das línguas nos fornece de dados necessários para enriquecer e ampliar as análises tipológicas,
fomentando paralelamente a pesquisa nos universais linguísticos, tópico muito ligado justamente ao estudo da tipologia linguística. Para Franz, un tipólogo, un archivo publicado en 2016, va a decir que los objetivos principales de la tipología lingüística consiste en mapear la diversidad lingüística por un lado y por otro lado buscar orden o misma unidad en la diversidad. Esto de orden quiere decir, ¿no?, la orden de los constituyentes, ¿no?, de cómo que se estructuran los constituyentes mayores en las lenguas del mundo. Descobrir desde el inicio es inestimable para aquellos que documentan y describen las lenguas, alertándolos para detalles a ser observados y narrados. Al mismo tiempo, la documentación y la descripción baseadas únicamente en características reconocidas en la literatura, la tipología actual no apenas inhibe un entendimiento completo de la lenguaje en cuestión, mas también impiden el progreso de la tipología. A documentação que se limita ao preenchimento, por exemplo, de apenas questionários, questionários tipológicos, deixará de lado muitas coisas importantes. Aí vem justamente a utilidade, não, a interface com a documentação. As miríades, não, de características que emergem na fala espontânea, mas que ainda não foram escritas pelos estudos tipológicos, permanecerão despercebidos. Porque não dá para ver apenas preenchendo formulários, não? E o mapeamento da diversidade linguística não conseguirá avançar. Então, documentação, descrição e tipologia estão intimamente relacionadas. Cada uma pode fornecer ferramentas importantes para o progresso de outras. Entre a documentação e descrição, não, há uma parceria muito estreita na realização de atividades que realizam. Assim, a coleta e representação apropriada dos dados necessariamente envolve a análise descritiva e vice-versa. A documentação, em seu conceito mais amplo, envolve coleta e análise, correspondendo à descrição às partes mais analíticas do processo documental. Não? Vejam a importância da formação em linguística, não, em outras áreas para fazer documentação linguística. O campo da tipologia linguística embasa seus objetivos na procura de universais linguísticos e as restrições sobre o que é possível na linguagem humana. Esta é uma tarefa empírica, de que a tipologia fundamenta suas generalizações, considerando um leque grande de comparação linguística, e não apenas com base em uma língua ou mesmo um número limitado de línguas. Claro que há colegas que acreditam que todo universal se pode postular a partir do inglês. Dizem, eu sou completamente contrário, porque eu trabalho com tipologia. A tipologia se precisa justamente conhecer, não apenas 2, 3 línguas, sino todo um leque bastante variado de línguas. Tá? Nesse sentido, a tipologia linguística precisa dos aportes da documentação das línguas, principalmente aquelas ameaçadas de extinção. A tendência da tipologia linguística atual é trabalhar com a noção de tendências universais. Inicialmente, o foco dela era também muito semelhante à da gramática gerativa, procurar universais absolutos, mas isso mudou completamente atual. Na atualidade, se fala mais de tendências universais, porque não temos estudos, por exemplo, das 7.000 línguas faladas no mundo. Então, seria impossível falar realmente de universais absolutos. Claro que em alguns casos, por exemplo, a dupla articulação, de fato, é um universal absoluto, ou o fato de que existem consoantes e existem vogais nas línguas, de fato, também é um universal absoluto. Essa mudança é possível, tem relação com as partes da linguística documental. Já estou terminando, gente. Aqui, Haspermat, vocês têm aqui embaixo a tradução correspondente, deixa eu tenho aqui. Bom, está a versão em inglês, que vai dizer almost every newly described language presents us with some crazy new category that hardly fits taxing. Ele está referindo que sempre vamos encontrar algumas línguas malucas, como dizem, por isso que está aqui, em que vão desafiar os postulados que se tem na teoria linguística. Estou parafraseando um pouco isso. Justamente a documentação de línguas individuais, assim como a atenção de traços específicos destas línguas, permite que os tipólogos, além de outros linguistas, moldem o conceito de linguagem humana, bem como que se prevejam padrões linguísticos que ainda não foram atestados. Em este aspecto,
Resalta-se a importância de não apenas documentar, mas também de descrever as línguas em período de extinção, antes que elas deixem de existir. E aqui vou citar justamente a colega que trabalha com línguas indígenas brasileiras, na família Hook, Patty Epps, professora da Universidade de Texas, que nos vai dizer o seguinte, chegou melhor aqui, vamos ver, isso aqui. A atenção, a ameaça da língua é um componente crítico da iniciativa, da documentação, é igualmente importante para a tipologia, uma vez que apenas as línguas vivas garantirão uma fonte contínua de dados para a comparação interlinguística. Em termos gerais, então, o arcabouço teórico empregado na maioria dos trabalhos, tanto da documentação como da descrição, é exatamente a mesma abordagem que é adotada pela maioria dos tipólogos. Este arcabouço teórico, que não se alinha a nenhum formalismo específico, tem sido denominado teoria linguística básica, e que seria outra palestra específica a falar que se entende por teoria linguística básica, embora tenha colegas que não acreditem nisso, porque não leram a Dreyer ou a Dixon, o postulado que seria uma teoria linguística básica. E para fechar, desculpem a corrida, como reflexões finais, a tipologia linguística, que se vem praticando nas últimas décadas, tem se tornado uma área de pesquisa bastante madura. Da mesma forma, a linguística ameríndia renovou seu interesse por estudos mais abrangentes relacionados a línguas indígenas, além de envolver a documentação linguística como foco de pesquisa por direito próprio. Então, vejam aqui a citação, a referência que tenho falado aí no texto, o Xavier Alvaux, o Peter Austin, o Dixon, os trabalhos de Dixon, Matthews Dreyer, de Patient Epps, o trabalho de Haspermat, de Himmelmann, de Michael Krauss, e a citação do trabalho do colega brasileiro Silver Graumer, Documentação Linguística na Amazônia, abordagem e estudo, que está nesta revista brasileira de línguas indígenas. Então, vou interromper a comunicação, gente, para poder dialogar, então, se houver tempo ainda. Temos 5 minutos. Ótimo, então. 5 minutos, tá bom? Quem quiser... Podem perguntar, aí vocês me transmitem, então, aquilo que estão perguntando, ou se não consigo acessar no chat. Tá. Se veio o comentário que justamente diz Albertina, fica claro mais ainda a grande importância da linguística de fato. O que seja uma linguística mais abrangente, que não deixe de lado, não apenas, digamos, análise abstrata, sino que tenha uma visão, porque vejam, vivemos em Brasil, vivemos na América Latina, que temos toda essa problemática da diversidade linguística. Então, precisamos uma visão mais geral, que nos aporte realmente, se realmente estamos interessados em descrever essas línguas, por um lado, e por outro lado, também, digamos, de certa forma, proteger essas línguas, junto com os falantes, para que não desapareçam. Então, temos que ter justamente o que Dixon fala, essa formação básica, teoria básica da linguística, em termos tradicionais, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, sociolinguística, pragmática, etc., etc. É minha visão. Bom, desde já nós agradecemos, viu, professor Angel Mori, pela sua brilhante apresentação, nos trouxe bastante ensinamentos, uma palestra muito rica, e desde já nós agradecemos, em nome da coordenação do evento, por sua participação no nosso encontro, tá bom? Seja muito bem-vindo, sempre que quiser, é uma honra receber o senhor, tá bom? Assim como os demais ouvintes, agradecemos pela presença de vocês, nos desculpamos pelo horário, tá bom? Deu um imprevisto, mas faz parte, mas obrigado pela participação de vocês, tá bom? Em seguida, às 9h10, nós teremos uma mesa redonda, tá bom? E os meninos vão colocar aí no chat o link, então vocês podem ver também na programação, já está disponível, tá bom? O link já está no chat, e agradecemos novamente a presença de todos vocês.
Tenham um bom dia. Obrigado, gente, então, por a participação de todos vocês. Desculpem na hora, né? Eu, desde ontem, estava preparado, né, para entrar, certo? Mas aí me deu uma confusão com muita coisa simultaneamente, né? Claro, quando retornemos, visitaremos aí um livro, né? Falando com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Daqui a pouco eu vou entrar no outro site, então, para escutar vocês, tá bom? Obrigada, professor, pela sua brilhante presença, viu? Tá. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Vamos aqui, esse é o próximo. Então, gente, a gente encerrou essa palestra, tá? Vocês podem estar entrando no próximo link, que é sobre a mesa redonda. Ok? Obrigada, bom dia.